mas eu quero te convidar para ficar de pé. Abre a sua Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 10, e o verso 29 e o 30. Vamos falar aqui alguma palavra que venha ao nosso coração. Diz assim: Jesus respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já nesse presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Amém? Tome o seu assento. Eu quero aqui, meus irmãos, trazer uma palavra com o tema a escolha certa, né? A escolha certa. Amados, esse contexto aqui da palavra do Senhor, se os irmãos voltarem aí a esses 2 versículos que a gente leu, você vai se deparar com a história daquele jovem rico, né? Aquele jovem rico que chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E aí Jesus falou: mas por que me chamas bom? Só Deus é que é bom. Olha a humildade de Jesus, né? Se fosse algum de nós, nós íamos encher o peito, né? Eu sou o cara. Mas Jesus, ele é diferente, irmãos. Jesus, ele é lindo. E ele lançou toda a glória para o Pai, né? Ele como Deus, né? Ele aqui era filho, mas sendo Deus, ele não recebeu a glória para si, mas ele destinou toda aquela glória para Deus. E às vezes a gente, quando recebe algum elogio, alguma palavra na nossa vida, que o autor de tudo aquilo foi Deus, né? Deus proporcionou algo para a nossa vida, eu não sei lá, uma prosperidade, uma cura, não é? Você foi promovido, você recebeu algo, mas quem foi o agente causador dessa bênção não foi nós, foi Deus. E muitas vezes a gente pega para si, né, toda a honra e fala: não, obrigado, e enche o peito. Mas Jesus não. Jesus falou: bom só Deus, só o Pai. E aí Jesus, irmãos, conhece a história. Jesus fala para ele, né, que guardar os mandamentos, né, honrar pai e mãe, não roubar, não matar. E aí os irmãos sabem. E aí ele fala: Senhor, eu faço isso desde a minha mocidade, desde pequeno eu faço isso. E aí Jesus olha para ele e fala: olha, só falta uma coisa. E ele diz: Senhor, então o que é? E aí Jesus, sabendo o que tinha no coração dele, falou para ele: vai e vende tudo que você tem, reparta com os pobres e me siga. E aí aquele jovem, ele entristeceu o coração e nem respondeu Jesus, ele saiu cabisbaixo. E aí Jesus lança uma palavra dizendo que é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar na glória. Mas isso aqui não quer dizer que é o rico, que a pessoa que é rica não entra no céu. A pessoa que às vezes é próximo não entra no céu. Mas aquela pessoa que guarda e que tem no seu coração a riqueza, o Deus dele é a riqueza, o Deus dele são as posses. Porque existe muita gente rica que é desprendido, não é? E que vai entrar no céu. E muita gente pobre que não tem nada, que vai para o inferno. Assim também como tem as que vão ser salvas. Então a importância aqui é a gente saber distinguir que no nosso coração só cabe uma pessoa, Jesus. Não cabe outra pessoa, não cabe outro ser, a não ser Cristo. E a riqueza aqui, irmãos, desse jovem era muito grande. E aí ele saiu cabisbaixo.
E aí os discípulos então começaram a indagar um com o outro: mas Senhor, então quem é que vai ser salvo? E aí Jesus fala: para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Irmãos, eu entendo que Deus faz milagre na nossa vida, porque muitos de nós aqui, às vezes éramos ricos, né? Uns com dinheiro e outros com alguma coisa de si mesmo, que se achava melhor do que os outros, mas a gente olhava e não via mudança e forma de mudança. Mas para Deus é possível, porque um dia nós tivemos um encontro com o Senhor, e a riqueza que nós tínhamos no nosso coração, que tomava o lugar de Deus do nosso coração, foi destituído, porque para Deus nada é impossível, não é? Às vezes tem alguma coisa que você sente dificuldade de se libertar, mas para Deus não é impossível. Às vezes o Deus que está no coração de alguém que está aqui na igreja ou que nos ouve, pode ser algo maior, não é? Sei lá, um vício, alguma coisa maior que toma conta da sua vida e você fala: eu não dou conta de me libertar. Mas para Deus nada é impossível. Deus faz milagre, né? E o Jesus falou para os discípulos: olha, Deus faz, o Senhor faz milagre. Ele pode sim fazer um camelo passar no fundo de uma agulha. Deus pode. O que Deus não pode, irmãos? Deus pode transformar a vida de um rico, né? E fazer com que ele olhe para a sua riqueza e fala: isso aqui tudo é lixo. E olhe para Cristo e fala: isso aqui é o meu tesouro. Jesus é o meu tesouro, né? Ele pode fazer isso. Ele pode tirar aquilo que está tomando o lugar de Deus no nosso coração, de uma vez por todas, né? De um dia para o outro. E aí Pedro então, como era o camarada que dava aquela palavra, né? Chegava na frente, era o afoito. Aí Pedro disse: Senhor, nós deixamos tudo para trás, nós deixamos as nossas casas para trás. E aí Jesus responde o que nós lemos aqui. E Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já nesse presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Amados, aqui Jesus ele nos traz uma afirmativa, que aqueles que deixarem todas essas coisas vai ter uma recompensa. Cada um de nós aqui deixamos alguma coisa para trás, tivemos que fazer uma escolha, né? Teve mulheres aqui, que estão nos ouvindo, que tiveram que escolher entre o esposo e Cristo, e escolheu Cristo. Muitas os esposos abandonaram, outras aguentaram o pão, né? Como o ditado diz, que o diabo amassou, mas não deixou o seu esposo. Ele pegou isso como uma forma de fazer todo tipo de atrocidade para roubar a fé da tua esposa, mas ela permaneceu firme, porque ela fez uma escolha. E eu não tenho dúvida que todas as mulheres que fizeram essa escolha, as que já partiram, estão com Cristo, e as que vão partir vão encontrar com o Senhor. Tiveram filhos aqui que tiveram que fazer escolha entre estar na família ou estar separado, mas fizeram a escolha certa, irmãos. Tem pessoas aqui que tiveram que fazer escolha no trabalho, porque às vezes viviam num ambiente que não agradava a Deus e tiveram que largar o emprego. Eu conheço milhares de irmãos que deixaram o emprego para poder servir o Senhor, porque o ambiente que eles estavam não era propício para a vida de um crente. Faziam coisas que não podiam, não era condizente com o crente, e eles tiveram que deixar isso. Mas o Senhor honrou, o Senhor deu a vitória para a vida deles. A vida é feita de escolhas. E aqui Jesus diz: olha, quem deixar todas essas coisas por amor de mim, pelo Evangelho,
vai ser abençoado ainda aqui nesse tempo presente, e no porvir, a vida eterna. Irmãos, quando nós abrimos mão de algo para adorar a Deus, a resposta vem, seja em qualquer área da sua vida. Se você honrar a Deus, Ele te honra. E aqui eu aprendo tem duas lições aqui que eu aprendo e eu quero trazer para a igreja. A primeira é que o Senhor tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. É o que Jesus falou. Aquele que deixar tudo por mim e pelo Evangelho, vai ser abençoado 100 vezes mais ainda aqui, e no porvir, a vida eterna. Isso aqui é claro, irmãos. Quem tem compromisso com Deus, Ele tem compromisso com você. Você pode estar ciente que onde você passar, o Senhor vai estar do seu lado. Você pode estar ciente que teto pode cair, mas o Senhor não vai te desamparar, porque você tem compromisso com Ele. Você tem compromisso com Ele. E principalmente os obreiros, a Bíblia diz que aquele que lançar a mão do arado, o Senhor não tem prazer na alma desse homem, né? Dessa mulher. Então assim, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E quando você desenvolve esse relacionamento com o Senhor, irmãos, a vida muda. Nós só estamos aqui hoje porque nós fizemos um compromisso com o Senhor. Quando nós viemos aqui na frente do altar, nós fizemos uma palavra de confissão ao Senhor. Nós confessamos a Deus a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nós confessamos aqui que nós não iríamos negar Jesus por nada, né? Nós falamos aqui que íamos ficar firmes com o Senhor até o fim. E se estamos aqui hoje, é porque nós temos honrado o nosso compromisso com o Senhor. E muito mais Ele tem honrado, porque Ele tem te abençoado, porque você tem tido compromisso com Deus. Há uns 25 anos atrás, nós iniciamos aqui um supermercado, e na época eu não era crente, e lá eu vendia de tudo, de bebida, de tudo que o mundo gosta. E aí chegou num dia que Deus me inquietou para eu tirar as bebidas, tirar cigarro, tirar tanta coisa dali, que não era para mim vender mais aquilo. E eu, incomodado, fui orar a Deus, falei com meu sócio Luiz Antônio, que hoje não está aqui conosco, Jesus o levou, e eu orei e falei com ele, esperando ele dizer não. Ele falar assim, não vamos tirar não. E aí no meu coração eu já tinha assentado, se ele falar não, eu vou parar com o negócio. Eu prefiro voltar a ser vendedor de loja, mas eu não vou continuar. Mas eu orei, aí quando eu falei com ele, ele falou, vamos fazer. E aí eu fiz. Muitos clientes chegaram lá e falaram assim, você vai quebrar, você vai fechar esse comércio. Onde já se viu um supermercado desse tamanho, não vender bebida, não vender cigarro? E eu falei para aquelas pessoas, vocês vão ver o que Deus faz na vida de uma pessoa que tem compromisso com Ele. Irmãos, o supermercado era pequeno, era 100 metros quadrados. Daí a pouco nós estávamos em 700 metros quadrados, porque Deus honrou o compromisso que nós fizemos com Ele, de ser fiel, não é? De não colocar a mão naquilo que Deus não concordava, de não fazer aquilo que desagradava a Deus. E eu não tenho dúvida que vocês têm uma experiência dessa, onde vocês tiveram que fazer uma escolha em servir a Jesus, em amar Cristo, né? Em tirar e deixar para trás tudo aquilo que era embaraço na sua vida, né? A Bíblia diz para nós deixar do lado todo o embaraço que tão de perto nos rodeia, para a gente correr para Cristo e tomar posse, né? E correr a corrida que está proposta para nós, que é Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então existe embaraço que nós precisamos deixar para trás, mas para isso precisa escolher alguma coisa. E quando eu escolho algo, irmãos, está me dizendo que tem coisas que eu vou ter que perder, né? Tem coisas que eu gosto que eu vou ter que abrir mão, que eu vou ter que deixar para trás, não é? Eu poderia nesta manhã escolher estar em casa dormindo,
mas vocês e eu escolhemos estar aqui no culto, e eu não tenho dúvida que essa escolha de vir aqui no culto hoje está registrado em Cristo. E Jesus, nesse momento que tem compromisso com você, Ele está vendo tudo, e Ele vai te recompensar. Então a nossa vida é feita de escolha. Jesus falou: olha, aquele que deixar tudo para trás, por amor de mim, do Evangelho, vai receber 100 vezes mais aqui, e no final, a vida eterna. A gente vê aqui tantas pessoas que fizeram a escolha. Vocês sabem da história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, 3 jovens que escolheram servir Deus, num lugar, numa geração terrível, onde o rei Nabucodonosor fez uma estátua lá de 27 metros, 2,70 metros de largura, e colocou lá e falou: olha, todos os governantes, todos os prefeitos, os administradores, todas as pessoas aqui do meu reino, quando ouvir aqui o sinal aqui das trombetas, é para encurvar e adorar. É para se encurvar diante dessa estátua e adorar. E aí, esses 3 jovens que faziam parte, eram administradores, eles não adoraram aquela estátua. Os irmãos conhecem a história, né? Os irmãos conhecem a história. Por eles não adorarem, eles foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas como eles tinham compromisso com o Senhor, irmãos, o Senhor teve compromisso com aqueles 3 jovens. A Bíblia diz que lançaram eles lá naquela fornalha e esquentou aquela fornalha muitas vezes mais, ao ponto que aqueles soldados que pegaram aqueles 3 jovens e jogaram lá dentro, só o calor ali da porta daquela fornalha matou aqueles soldados. E a Bíblia diz que os 3 foram jogados lá, do jeito que estavam, com as roupas que eles estavam, não é? Todos ataviados, porque fazia parte do reino, eles eram administradores, e eles foram jogados ali. A Bíblia diz que quando jogaram, o rei gritou lá e olharam lá para dentro, existiam 4 pessoas, e aí eles falaram: não eram 3 que nós jogamos? Mas existia um que tinha a semelhança do Deus vivo, e livrou aqueles 3 jovens, porque eles tinham um compromisso com o Senhor. Irmãos, o Senhor se fez presente ali e livrou aqueles jovens. Quantas vezes Deus nos livrou de alguma coisa? Faz aí, olha no retrovisor da sua vida e veja quantos livramentos nós tivemos do Senhor. Quantas vezes o Senhor foi em nosso favor? Quantas vezes você olhou e falou: isso aqui foi Deus. Se não fosse Deus, eu estava perdido. Mas é porque Ele tem compromisso com você, e porque isso é recíproco. Você tem compromisso com Deus, você não abre mão da sua comunhão, você tem a sua agenda para estar na igreja. Ter compromisso com Deus é eu colocar o Senhor no altar da minha vida e dar prioridade para Ele. Ter compromisso na leitura, ter compromisso no devocional, ter compromisso na minha santidade, na minha santificação, ter compromisso naquilo que eu falo, naquilo que eu faço, ter compromisso de vir à igreja. Não existe crente desigrejado, irmãos. Ter compromisso de vir aos cultos, pelo menos uma vez por semana, 2 vezes por semana, 1h30 de culto. Irmãos, é muito pouco. 30 anos atrás, 20 anos atrás, a gente ia na igreja todo dia, de segunda a domingo, e o culto não era 1 hora, o culto era 2 horas ou mais de culto de adoração. E hoje a gente vem uma vez por semana, 1h30 de culto. No domingo tem 2 opções, e muitas vezes nós não vem à igreja, a gente não vem, não é? Uma vez por mês apenas, só na ceia, e olha lá, né? Eu tomo a ceia e participo pela internet, como é um instrumento maravilhoso para aqueles que não podem vir.
Mas para aqueles que podem ter um compromisso com Deus, venha, né? Anote na sua agenda aí o período e o tempo que você vai tirar para Deus. E olha o resultado na vida daqueles 3 jovens. Nabucodonosor, Daniel 3, capítulo 3, verso 28. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e os livrou, os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faço agora um decreto, ordeno que todo povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e que as suas carnes sejam reduzidas a ruínas. Olha o resultado, irmãos. Tinha um compromisso com Deus, e Deus tinha um compromisso com eles. Eles foram jogados na fornalha, o Senhor os tirou de lá e os honrou, né? Fizeram com que todas as pessoas se curvassem diante do Deus daqueles 3 jovens. Nós não podemos nos curvar diante dos deuses que o mundo nos oferece, mas nós temos que ter ação e atitude e compromisso com o Senhor, ao ponto da gente trazer essas pessoas para que eles se dobrem e adorem a Deus diante do Senhor. Irmãos, está invertido. Muitos de nós estamos saindo daqui para adorar deuses que estão oferecendo lá fora. Estamos fazendo o contrário. Esses 3 jovens que tinham compromisso com o Senhor fizeram diferente. Era para eles se curvarem e adorarem uma estátua, mas eles fizeram com todo aquele reinado, baixasse um decreto que todos tinham que adorar o Deus deles, e que se falasse mal, era despedaçado. Olha só, irmãos, nós precisamos ter compromisso com o Senhor, e eu não tenho dúvida, e Ele é fiel, né? Ele é fiel. E a segunda lição aqui, se a gente for ver na Bíblia, quantos homens, né, que tinham um compromisso com Deus, mulheres, e Deus honrou. O próprio Daniel, né, na cova dos leões, Davi, José, Abraão, e aí vai a lista, né? Ana, quantos que tiveram compromisso, que falaram: não, eu escolho Deus, eu vou largar tudo, vou deixar tudo para trás, e vou seguir o meu Deus, e tiveram a recompensa, né? E a segunda lição que eu vejo aqui, para a gente terminar, é que os fins justificam os meios. Quem já ouviu essa frase aí? Que os fins justificam os meios. Você sabe o que quer dizer isso? É que uma pessoa está disposta a fazer qualquer coisa, para conseguir algo que ela deseja alcançar. E aqui Jesus falou que quem deixar tudo isso vai receber 100 vezes mais aqui. E aí no final ele fala a frase que é o nosso objetivo, que é o nosso alvo como crente: a vida eterna, né? Os fins justificam os meios. O que a gente passa aqui, irmãos, que é o meio, o que a gente vive aqui, seja de perseguição, seja de dor, seja de vitória, vai ser justificado através da nossa salvação, né? Através da a sua atitude aqui vai justificar o fim, que é a sua salvação. Jesus falou: nessa vida vocês terão 100 vezes mais, e na vinda futura, a vida eterna, que é o que importa, que é o nosso alvo, o nosso objetivo. Se nós estivermos na igreja e o nosso alvo maior, o nosso objetivo não foi entrar na glória, nos céus, então está errado, irmãos. Nós precisamos ter um alvo. Para nós chegar nesse alvo, todo dia nós somos colocados a escolher: ou escolhe Jesus, ou escolhe o mundo. Quantas vezes nós somos colocados para escolha, e quantas vezes nós fazemos escolhas erradas,
mas nesta manhã eu quero que o Espírito Santo de Deus coloque em nosso coração um sentimento de aprender e de escolher Jesus. Ele falou: aquele que me escolher, que deixar tudo isso, que me escolher e que escolher o Evangelho, eu darei a vida eterna. Irmãos, é para isso que aqui nós estamos. Todo dia nós somos colocados para escolher algo. Então o que você escolher vai justificar, né? O que você passar aqui vai justificar o seu fim, né? A salvação, os fins, os meios justificam, os fins justificam os meios. Então nós precisamos tomar atitude para que a gente alcance a nossa salvação. E aqui a gente vê pessoas, tem tantos irmãos na Bíblia, né, que fizeram algo e alcançaram o seu objetivo, o seu fim, né, o que eles queriam. Essa frase quer dizer que é uma pessoa que está disposta a fazer qualquer coisa para alcançar aquilo que ele quer. Irmãos, aí no mundo secular a gente faz de tudo para alcançar o que a gente quer, né? O homem pode, irmãos, se ele buscar em Deus, ele pode, ele consegue, não é? E aí você faz de tudo para alcançar um casamento, para alcançar aí uma prosperidade, para alcançar, comprar um carro, para alcançar uma viagem. A gente faz de tudo para ir numa viagem, a gente sacrifica, mas a gente vai e consegue. Aí quando você consegue, você fala: eu passei tanta dificuldade, trabalhei tanto, mas eu cheguei onde eu queria. Então o fim justificou o seu sofrimento, o seu trabalho, a sua angústia. Assim é na nossa vida espiritual. A nossa salvação, nós teremos ela, mas nós com perseguições, que Jesus falou aqui, vocês vão ter 100 vezes mais, campos, pais, mães, famílias, né? Com perseguições, irmãos, isso vai justificar, né? O que nós passarmos aqui vai justificar o nosso fim, que é a vida eterna, é estar com o Senhor. Então, quantas vezes nós sofremos por alguma coisa que às vezes não tem tanta importância, e deixamos aquilo que é de maior importância, que é a salvação, em segundo plano, né? Não podemos de maneira nenhuma abrir mão da nossa salvação. Então, seja como essa pessoa aqui, que está disposta a fazer qualquer coisa para conseguir algo que ela deseja alcançar, que é a salvação. O que nós queremos no nosso fim? Qual é o nosso objetivo final? Se eu quero ser salvo, então você pode preparar, porque você vai ter que fazer muitas escolhas, e muitas delas a gente vai deixar para trás assim, com o coração na mão, né? Às vezes vai deixar para trás a família, o pai, a mãe, a esposa, filhos, amigos, né? E Jesus estava falando aqui para os discípulos, referindo à igreja, porque às vezes a gente perde o pai, a mãe, né? Assim, a amizade de amigos, e quando a gente vem para a igreja, a gente recebe 100 vezes mais. Eu perdi todos os meus amigos do mundo e ganhei 1 milhão de amigos, né? Cumpriu a palavra na minha vida. Agora eu não posso fazer essa escolha só querendo ser abençoado aqui. Eu escolhi Jesus para ter posse, para ser rico. Amém, eu posso ter isso, mas a minha escolha tem que ser porque eu quero estar com o Senhor, lá na glória. Aquele que deixar tudo por amor de mim, pelo Evangelho, vai receber a vida eterna. E aí você pega muitos irmãos e discípulos, né? E você vê aqui Estevão, que por amor do Evangelho, ele pregava e as pessoas falando: não queremos ouvir esta palavra, ao ponto das pessoas apedrejarem Estevão, mas ele não negou, ele permaneceu firme. Ele sabia, irmãos, que ele precisava abrir mão até da sua própria vida, porque ele queria algo, né? Ele estava vivendo ali um meio de dor, de sofrimento, mas ele sabia que o fim justificava o meio que ele estava vivendo. A Bíblia diz que o Senhor foi tão com ele, irmãos. Estevão era tão homem de Deus que era convicto o que ele queria, que a Bíblia diz que quando ele estava morrendo, ele olhou para os céus
e viu os céus abertos. Irmãos, é uma pessoa que teve compromisso com Deus, e o Senhor no último momento teve compromisso com ele, mas ele não negou Jesus, ele não negou o Senhor, ele escolheu o Evangelho. Jesus não estava aqui, ele estava pregando o Evangelho, e era um diácono, não era nem um pastor, nem um evangelista, era um diácono, pregando o Evangelho, falando que Jesus salvava, que Jesus curava, que as pessoas precisavam se arrepender. Mas ele fez a escolha certa e viveu um meio desagradável, mas o fim dele foi justificado. E às vezes nós temos a palavra e não pregamos para ninguém, nem para a família, nem para um amigo. Então nós precisamos, irmãos. Jesus falou aqui que aquele que deixar, ele falou, e não foi, a gente não tem dúvida na palavra que Jesus disse aqui, não tem dúvida, ele falou em verdade. Aquele que deixar, eu vos digo, que aquele que deixar pai, mãe, amigos, irmãos, filhos, casas e campos por amor de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais aqui, e na vinda futura, a vida eterna. Irmãos, a escolha, ela está proposta para todos nós, todos os dias, toda hora. Que Deus possa nos dar direção para a gente escolher e fazer a escolha certa, né? Fazer a escolha certa. Tenha compromisso com o Senhor, né? Porque Ele tem compromisso com você. A Bíblia diz: se nós formos infiéis àquilo que a gente prometeu para Deus, olha quem é o Senhor. Se a gente sair e falar desisto, Deus vai permanecer fiel naquela palavra dele. Se você se arrepender e voltar e falar: Senhor, eu quero renovar a minha aliança, eu quero andar no seu caminho, Ele vai permanecer fiel, e tudo aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir, porque a palavra diz que não passa os céus e a terra, mas nenhuma vírgula dessa palavra vai passar. Então todas as palavras, todas as afirmativas de Jesus vai cumprir. E se Ele disse aqui, se nós deixarmos tudo isso, nós seremos abençoados aqui e teremos a vida eterna, irmãos. Isso vai acontecer, mas passa por mim e por você, em ter compromisso com Deus, não deixar Ele em segundo plano, né? De forma alguma, fazer a escolha certa, né? Vamos de pé? Quero convidar aqui a equipe de louvor para nós louvar a Deus com um breve cântico, e nós já estamos finalizando. Após esse louvor, os pastores, na hora que terminar aqui o culto, os pastores estarão aqui na frente do altar, e aquele irmão, aquela irmã que queiram uma oração, né, e que queiram rever a sua vida com Cristo, quiser uma oração, quiser uma unção por cura, nós estaremos aqui para te receber. Amém? Deus abençoe vocês, meus irmãos, e continue aí escolhendo, mas escolha certo, não é? Na hora da escolha, coloque Jesus diante e faça aquela pergunta: se fosse Jesus, o que Ele faria? Irmãos, eu acredito que não tem ninguém cai, e ninguém peca, e ninguém perde a salvação sem ser avisado, porque o Espírito Santo, Ele está entre nós. E quando você faz a pergunta, se fosse Jesus, o que Ele faria? Se fosse Jesus, qual é a decisão? Na hora o Espírito Santo vai falar para você: se fosse eu tomava aquele caminho. Se fosse eu dizia não. Se fosse eu não iria. Se fosse eu iria lutar. Porque Ele responde, irmãos. Faça essa pergunta na hora da sua escolha, mas ao ouvir a resposta do Espírito Santo, seja fiel e cumpra o que Ele disser na sua vida. A isso você vai ter só bênção na vida. Amém?